Todos comeram do mesmo alimento espiritual e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles, e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Tais coisas aconteceram como advertência para nós, a fim de que não cobicemos o que é mal, como eles cobiçaram, nem adoremos ídolos, como alguns deles adoraram. Segundo as Escrituras, todos comeram e beberam e se entregaram à farra. E não devemos praticar a imoralidade sexual, como alguns deles praticaram e morreram 23.000 pessoas num só dia. Também não devemos pôr Cristo à prova, como alguns deles puseram e foram mortos por serpentes. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram destruídos pelo anjo da morte. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo. Foram escritas como advertências para nós, que vivemos no fim dos tempos. Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel, e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Vamos ler isso até aí. Pai Celestial, nós estamos diante de Sua palavra, que é viva, que é poderosa, que é gloriosa. Somente ela tem autorização para que o Teu Espírito Santo a ilumine e mude o nosso coração, mude a nossa maneira de pensar, mude a nossa maneira de agir, mude a nossa maneira de sentir. Ordene as nossas vidas, Senhor, em volta da Tua palavra. Transforma-nos, quebranta o nosso coração, nos dê um coração contrito e quebrantado, para que possamos ouvir a Tua palavra e praticá-la, para que não sejamos tolos, nécios, como aquelas pessoas que construíram sua casa sobre a areia e não sobre a rocha. Que sejamos ouvintes e também praticantes da Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que eu não seja impedimento para a Tua palavra, que ela seja clara para os corações e que o Seu Espírito tenha liberdade de aplicar a cada coração a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no finalzinho do capítulo 9, Paulo diz assim, olha, capítulo 9, no versículo 24. Vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes no ar. Disciplino meu corpo como um atleta treinando para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Essa metáfora do atletismo que Paulo coloca aqui, em cima dessa metáfora do atletismo, ele já embarca o capítulo 10. Porque essa metáfora que Paulo fez sobre o atletismo, e é que ele usou tanto a corrida quanto a luta, né? Eu corro e eu também dou golpes. Eu não dou golpes no ar, desferindo golpes no ar. Quando eu bato para acertar, para nocautear, né? Ali o Leandro luta, né? Nenhum golpe sai a Deus dará, né? Por exemplo, ele faz jiu-jitsu. Jiu-jitsu, então, é uma coisa bem matemática mesmo, né? Todo golpe é muito bem pensado, muito bem elaborado para mobilizar o oponente. Então, se vai de qualquer jeito contra um outro lutador, você vai tomar lá um armlock e vai pedir para sair. Da mesma forma, o atleta de corrida, ele corre de maneira disciplinada. Não pode faltar disciplina pro atleta. E quem é um atleta que competindo não quer o pódio, não quer vencer? Hoje tem um negócio assim espalhado nas escolas. Os meninos vão competir, o importante não é vencer, é participar. Ah, que beleza, né? Então você está indo aí só por ir mesmo. Se você está competindo, você quer ganhar. Se você não ganhar, se você não quer ganhar quando você vai competir em alguma coisa, você já entrou de salto alto, você vai perder mesmo.
E os seus parceiros de equipe ali não podem contar com você. Porque para você tanto faz, tanto fez. Ganhar não é o importante. Vencer não é o importante. Não é verdade? Então hoje se prega isso aí que é uma maravilha. Não, para não ofender, né? Politicamente correto. Não, é assim mesmo. O importante não é ganhar. O importante é participar. Não, se está competindo é para ganhar. Ah, mas eu não ganhei, estou emburradinho. Não, você não vai ficar emburrado, não. Você vai melhorar, com o objetivo de ganhar. O que está te faltando? Está faltando a disciplina? Está faltando acordar mais cedo? Está faltando treinar mais? O que está faltando para você conseguir a vitória? Ah, é verdade, eu estou faltando essa habilidade, eu tenho que desenvolver essa habilidade, estou com a alimentação errada, estou com o sono errado, estou com uma série de outras coisas. Então, tem que ter disciplina se quiser ganhar. Não é assim? Ah, eu quero passar no concurso. Ah, o importante não é passar no concurso, é ir lá, gastar o dinheiro e fazer a prova, né? Deus sabe de todas as coisas. Não, você faz um concurso porque você quer passar no concurso. Sim ou não? Você quer o objetivo, você quer o emprego, você quer o trabalho. Não é assim? Então é isso que o apóstolo Paulo está falando. Olha, a vida cristã não é um tiro de 100 metros. Ela é uma maratona, uma longa maratona, que vai exigir de nós disciplina todo dia, se a gente quiser alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está dizendo, eu me disciplino. Porque imagine vocês, eu prego a vocês, eu estou agindo como um atleta, eu prego para vocês e depois eu mesmo sou desqualificado. Eu prego para vocês, vocês seguem para o alvo, para o prêmio da soberana vocação e eu fiquei pelo caminho. Então o apóstolo Paulo falou assim, eu tenho disciplina, ainda mais porque tendo pregado a outros, eu não posso ser desqualificado. Eu vou ter que ter mais disciplina ainda após ter pregado a outros. E aí o apóstolo Paulo entra no capítulo 10, fazendo agora para contar uma história de alguém que fez uma jornada, que é a história de Israel, quando Deus os tirou do Egito para levá-los para a terra da promessa. Deus conta a história da Bíblia e é interessante porque aquilo que Deus já fez no passado, como Ele é o mesmo Deus, aquilo serve de aplicação nos nossos dias. De modo que o ato de Deus tirar o povo do Egito, eles passarem pelo Mar Vermelho, andarem pelo deserto e chegarem na terra prometida, é a mesma coisa que Deus fez conosco. Deus nos tira do mundo, nós nos convertemos, passamos pelas águas do batismo e começamos a peregrinar nessa terra até chegarmos à nossa pátria celestial, porque a nossa pátria não é daqui, ela está nos céus. Eu estou ouvindo conversa paralela, está me atrapalhando até. Eu tenho TDAH, gente, eu escuto tudo que está acontecendo, então você começa a conversar aí, eu começo a escutar a sua conversa e quero participar dela. E esqueço o que eu estou falando. Paulo começou no capítulo 8, falar sobre comidas sacrificadas a ídolos. E nós vimos no capítulo 8 e no capítulo 9 o mesmo tema, livres para amar. E o apóstolo Paulo nos ensina que nós não podemos usar os nossos direitos, a nossa liberdade, para fazer o nosso irmão pecar. Não tem problema nenhum comer carne. Porém, comer carne no templo do ídolo, o apóstolo Paulo falou, não faça isso por dever de consciência. Até porque a pessoa que está lá no templo, vendo você comendo carne sacrificada a ídolo, ela vai falar, pai, será que ela acredita no meu Deus ou no Deus dela? Porque eu disse que essa carne está santificada para Afrodite, então, e agora? Da mesma forma, então Paulo falou assim, eu abri mão dos meus direitos, lá no capítulo 9, e estou pedindo para vocês façam o mesmo. Não frequentem templos pagãos. E a gente disse como é que era a situação de um templo pagão. Era um bacanal. As pessoas ofereciam a carne, em seguida tinha músicas, comia carne e tinha as prostitutas culticas dentro do templo. Então, a idolatria levava eles a esse ponto tão terrível. E os irmãos de Corinto, eles escrevem, ou em uma outra carta, porque a primeira carta aos Coríntios, na verdade, não é a primeira carta, provavelmente seja a segunda, porque a partir do capítulo 7, o apóstolo Paulo está respondendo perguntas que eles fizeram a respeito dele, para eles, de casamento,
de carne, de idolatria, e o apóstolo Paulo está respondendo. E alguns da igreja de Corinto, que se consideravam fortes e sábios, eles achavam que eles podiam, gente, está tendo uma conversa paralela. Eles achavam que eles podiam, eu não consigo falar, desculpa, eu não consigo falar se eu ficar ouvindo conversa. Eles achavam que eles podiam continuar frequentando os templos pagãos. Não tem nada a ver, a gente já sabe que a carne não é nada, que o ídolo não existe, e a gente pode continuar. O apóstolo Paulo já tinha falado para eles que eles não deveriam ir por motivo de consciência dos outros, e eles não podiam participar da mesa dos demônios, que ele vai falar a partir do versículo 14. Então Paulo fundamentou essas metáforas que ele fez do atletismo, entrando no capítulo 10, e aí ele coloca um inimigo da jornada cristã, de ter saído do mundo, ter começado a sua peregrinação, estamos indo para a pátria celestial. Versículo 1. Irmãos, não quero que vocês se esqueçam do que aconteceu muito tempo atrás, quando nossos antepassados foram guiados por uma nuvem que ia diante deles e atravessaram o mar. Aqui ele está falando da experiência dos povos de Israel, quando Deus os tirou da terra do Egito. Lá em Êxodo, diz que quando Deus falou para eles saírem, e que Faraó liberou eles para saírem, Deus trouxe uma nuvem. E essa nuvem ia diante deles, os guiando. E essa nuvem andou com eles até eles entrarem na terra prometida. A presença de Deus nunca os abandonou. De dia essa nuvem protegia eles no deserto do calor. De noite, porque deserto de dia é muito quente, de noite é muito frio. E de noite essa nuvem se transformava em uma coluna de fogo que os aquecia. E aí na hora que eles foram indo na direção do Mar Vermelho, quando Faraó muda de ideia e manda os exércitos irem atrás deles, a nuvem sai da frente deles e vai para trás deles, para confundir os exércitos de Faraó. E aí eles se chegam diante do Mar Vermelho, né? E aí você sabe a história, Moisés toca no Mar Vermelho, o Mar Vermelho se abre, eles atravessam o Mar Vermelho, e a nuvem ainda atrás deles. E aí quando eles atravessaram para o lado de lá, a nuvem voltou para o seu lugar, e as águas se fecharam sobre os exércitos de Faraó. E Paulo falou assim, olha, vocês estão achando que isso é um privilégio. Os privilégios dos nossos compatriotas, dos nossos pais, é assim que ele chama, na verdade. Na minha versão não fala pais, mas no original está dizendo pais. Provavelmente na sua Bíblia também fala pais. Essa experiência dos nossos pais de terem o privilégio de passar pelo batismo, qual foi o batismo deles? A nuvem e a abertura do mar. O nosso batismo é o quê? Uma vez tendo sido impulsionados pelo Espírito Santo, a conversão, nós passamos pelas águas e temos o privilégio agora de participar da igreja do Senhor. E é interessante, né? Como é que Deus vai encaminhando as coisas todas, né? Sábado tem batismo e a palavra coincidiu, batismo hoje, né? Não foi uma coisa que eu preparei para que hoje eu falasse. Não, a gente está seguindo a sequência aqui de Corinto e deu essa coincidência. E aí esse privilégio que eles tiveram, eles não levaram em conta esse privilégio maravilhoso que Deus deu a eles. E o apóstolo Paulo vai dizer aqui, olha, na nuvem e no mar foram batizados como seguidores de Moisés. Por que como seguidores de Moisés? Moisés era um tipo de Cristo no Velho Testamento. Aquilo que Deus usou Moisés para fazer era uma imagem do Cristo que viria. Jesus é o verdadeiro Moisés. Jesus é quem nos tira da escravidão e nos leva para a terra que mana leite e mel, para a terra da promessa. Então eles foram batizados, como se fossem batizados em Moisés. E a palavra aqui, a expressão no grego, diz que como se eles tivessem entrado dentro de Moisés. E aí Paulo vai dizer lá em Gálatas, bem como em Romanos, que se nós fomos batizados em Cristo, de Cristo nos
revestimos, nós entramos para dentro de Cristo, como se Cristo fosse uma roupa que nos reveste. E aí ele vai dizer mais aqui, dizendo o seguinte: todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma água espiritual, pois beberam da rocha espiritual que os acompanhara, e essa rocha era Cristo. Quando eles atravessam o Mar Vermelho, e eles chegam do outro lado, primeiro Deus transforma as águas lá que eram amargas em águas doces, e eles já estavam reclamando. Mais um pouquinho adiante, pouca coisa, poucos dias, eles começam, lá em Êxodo 16 diz: Moisés, Deus e você tá de brincadeira com a gente, né? A gente estava lá no Egito, tá, a gente era escravo, mas era tão bom ser escravo, a gente tinha carne, Moisés, a gente tinha cebola, a gente tinha alho poró. Agora aqui, Moisés, você tirou a gente de lá para trazer a gente para cá, para passar fome. Todo governo ditatorial, ele enfia dinheiro nas pessoas. É uma merreca, mas as pessoas pensam que vão perder aquela merrequinha. Pode observar, todo governo faz isso com o Nordeste do país, com os lugares pobres. E eles pensam, nossa, mas se eu mudar o meu voto aqui um pouquinho, se eu tirar aqui, se eu conseguir reclamar de alguma coisa, se eu conseguir exigir algum direito meu, eles tiram o meu recurso. Então escraviza a mente das pessoas através de uma miserinha. E era isso que o faraó fazia. Né? Pelo menos a gente estava lá escravo, porém a gente tinha uma comidinha. Agora, você tirou a gente de lá para chegar aqui e morrer de fome, Moisés? Como é que Deus e você fez isso com a gente? E começaram a reclamar. Aí Deus falou assim, olha, fala para ele que eles vão se fartar de pão e de carne. E Deus trouxe pão do céu para eles. E o pão nunca parou. Nunca parou. E Deus trouxe no mesmo dia também codornizes. Deu um enxame de codornizes. E eles foram lá e pegaram assim, facilmente as codornizes e assaram. Deus nunca parou de trazer pão para esse povo. Todo dia de manhã eles acordavam, estava lá o pão vindo do céu. E aí o nome é maná, porque maná significa o que é isso? Que comida que é essa? O que é isso? E diz que era crocante, derretia na boca e no final tinha um gostinho de mel. E esse povo foi tão ingrato que mais adiante eles reclamaram de novo. E Paulo vai falar a respeito disso. Eles começaram a reclamar, a gente já não aguenta mais esse pão vil. A gente está suportando mais comer isso. Reclamaram de novo. Imagina você, né? Que coisa interessante. E aí Paulo vai usar a imagem do pão que vinha dos céus, bem como eles falaram, Moisés, mas a gente... E quando eles falaram que eles iam morrer de fome, era mentira. Eles estavam mentindo também, porque eles estavam cheios de gado. Eles saíram do Egito e levaram as riquezas do Egito. Eles tinham gado. Tinha ovelha. Era só sacrificar qualquer animal e passar para dentro. Eles estavam reclamando porque era a profissão deles, reclamar e murmurar. A coisa não estava preta assim não. Mas aí mais um pouquinho para frente eles vão reclamar de sede. Aí Moisés toca na rocha e a rocha começa a jorrar água. E aí era de novo um tipo. Eles tinham o batismo e eles tiveram comida vindo do céu e eles tinham bebida, que também é um símbolo da ceia do Senhor. Quais são as ordenanças de Jesus? O batismo e a ceia. O que a igreja participa? A igreja participa do batismo e da ceia, que nos coloca como corpo de Cristo, tendo privilégios. E os irmãos de Corinto, provavelmente eles estavam usando dos privilégios de serem cristãos. Mas a gente já é batizado, a gente ceia. Então o que tem participado do culto pagão? O que tem participado das festas de culto ao imperador para a gente fazer os nossos contatos? O que tem participado das orgias lá, dos negócios? Tem nada, Deus sabe. Então era mais ou menos essa mentalidade dos irmãos da igreja de Corinto. E o apóstolo Paulo sabe como é e é assim que tem que ser. Ele vai corrigir o povo com a Bíblia, contando a história da Bíblia. Ele falou, olha, irmãos, vocês têm um inimigo nessa jornada espiritual que vocês têm para percorrer como igreja nessa vida. O primeiro inimigo é aqui, é a ignorância. Não quero, irmãos, que ignoreis. Ou, irmãos, eu não quero que vocês se esqueçam
do que aconteceu com os nossos antepassados, do que aconteceu com os nossos pais quando eles saíram lá do Egito. Ignorância bíblica, se esquecer das Escrituras, faz com que a gente incorra em erros e em pecados. Porque a palavra de Deus, ela tem poder para nos santificar. E agora, o problema deles estarem se esquecendo não é porque eles não sabiam. Eles estavam se esquecendo porque eles estavam amando mais as coisas do mundo do que a palavra de Deus. Então, o primeiro inimigo da nossa jornada espiritual é a ignorância gestada pelo orgulho que faz esquecer as coisas de Deus, as advertências de Deus e se apega ao sentimentalismo, aos desejos, às concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida. Então, o primeiro inimigo aqui é, de fato, a ignorância. E o apóstolo Paulo diz mais. Ele diz que Deus os acompanhou, então, com a nuvem e essa rocha eles seguiram e essa rocha estava lá. E a rocha é Cristo. Moisés, quando ele fez o seu cântico, lá em Deuteronômio 32, ele chama Deus de a rocha, pelo menos 4 vezes lá no seu cântico. Eu vou ler um pedacinho aqui do cântico de Moisés. Ele é a rocha, e suas obras são perfeitas. Tudo que ele faz é certo, é um Deus fiel que nunca erra, é justo e verdadeiro. Mas Jesurum não demorou a engordar e se rebelar. Jesurum era o povo de Israel, era um nome tipo zombeteiro dele. Obrigado, Danúzio. O povo se tornou pesado, corpulento e empanturrado. Então abandonaram o Deus que os criou. Fizeram pouco caso da rocha de sua salvação. Abandonaram a rocha que os gerou. Esqueceram-se do Deus que o fez nascer. A rocha que dela saiu água, e lá em Apocalipse Jesus fala assim, aquele que tem sede, Apocalipse 21, lá na Nova Jerusalém, aquele que tem sede, vem a mim e beba. Jesus lá no dia da festa em Jerusalém, ele se levanta no último dia da festa e falou assim, como diz as Escrituras, todo aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus falou para a mulher samaritana que ele tinha água, e a água que ele desse a beber, a pessoa que bebesse dela jamais teria sede. Então Jesus aqui está bem representado, como Paulo falou, como sendo a rocha que seguiu esse povo. Deus não os abandonou. O salmista falou assim, olha, Salmo 62. Eu te amo, Senhor, tu és a minha força. O Senhor é minha rocha, minha fortaleza e meu libertador. Meu Deus é meu rochedo, em quem encontro proteção. Ele é meu escudo, o poder que me salva e meu lugar seguro. Pois quem é Deus, senão o Senhor? Quem é rocha firme, senão o nosso Deus? Esse povo, que agora tinha essa água para beber, eles logo começaram de novo a reclamar. Agora, olha que coisa extraordinária, irmãos. Deus dando sempre assistência. Muitas vezes a gente passa por momentos difíceis na nossa vida, parece que Deus não está presente. Quando isso acontecer, não se curve a murmuração como foi com esse povo. Lembre-se do que Deus fez no passado. Romanos 11, versículo 22, Paulo diz assim, olha, eu quero que vocês considerem 2 coisas. A bondade e a severidade de Deus. A severidade de Deus para todos aqueles que caíram. E a bondade de Deus para todos aqueles que perseveram em crer. Então, a gente viver a bondade de Deus é não se curvar à reclamação. Porque a primeira afronta que muitas vezes, quando a gente está passando dificuldade, é será que Deus está me vendo? Será que Deus me ama? Será que Deus está aqui? Não é assim? Será que Deus existe mesmo? Será que Deus não é mau? Será que Deus está me sacaneando? Será que Deus quer tirar onda com a minha cara? A gente é tentado a isso, mas não se curve a isso.
Você pode sentir a dor da dificuldade, sentir a pressão da tribulação, da angústia, e você pode lamentar diante de Deus. Lamentar é bíblico. Ó Deus, está difícil. Até quando, Senhor? Levanta-te, muda a minha situação, muda a minha vida, Senhor. Intervenha nessa causa. Me dê vitória, Senhor. Eu estou desfalecendo. Por favor, me revigora. Agora, começar a murmurar, isso produz ira de Deus. Então nós precisamos ter em mente que Deus não mudou. Deus e as bênçãos que recebemos é maior do que as bênçãos daqueles compatriotas, dos nossos antepassados, dos nossos pais, quando eles saíram lá do Egito. Porque lá era sombra, nós estamos na realidade. Se as bênçãos que vivemos agora é maior, nós precisamos temer. Porque agora nós estamos na realidade enquanto eles estavam na sombra. Tem gente que fala assim, Deus mudou, né? Parece que Deus do Velho Testamento era mau e o do Novo Testamento é bonzinho. Não mudou, é o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele continua o mesmo Deus que puniu o povo lá no deserto por desobediência, por incredulidade, por murmuração, é o mesmo Deus que vai punir hoje. E quando chegar o dia do juízo, meu amigo, aí você espera o que vai ser punição. Toda guerra que você achar aí pode juntar todas que vai ser brincadeira de criança. Quando o cálice da ira de Deus for derramado totalmente. Então, e eles todo dia tinham lá a porçãozinha do maná. Todo dia eles tinham o pãozinho lá para comer. E é tão interessante que aqueles que eram mais gulosos e pegavam mais do que outros, no final das contas, aqueles que não tinham muitas forças para pegar muito, tanto o que tinha pego muito e o que tinha pego pouco, todos eles tinham a mesma porção. Era algo extraordinário. Uma outra coisa também que Deus estava ensinando eles a confiarem em Deus, era que eles não podiam guardar para outro dia. E a primeira atitude deles foi, lá em Êxodo 16, guardar o maná. E no outro dia estava cheio de bicho podre e estragado. E Moisés teve que lamentar, poxa vida, vocês são tardios para acreditar em Deus. Ele falou para não guardar e vocês foram lá de modo avarento guardar para o outro dia. Como é que Jesus ensinou a gente a orar? O pão nosso de todos os dias da minha vida me dá hoje? Não, o pão nosso de cada dia me dá hoje. Que hora que essa oração tem que ser feita? De noite? Não, essa oração precisa ser feita na hora que seus olhos se abrem. Porque é o pão daquele dia. É você abrir os olhos e falar, o pão de cada dia me dá hoje. O suficiente para hoje me dá ele hoje. A maioria das nossas preocupações e ansiedades são com amanhã. E não com hoje, muitas vezes. Sim ou não? A gente quer antecipar o amanhã. O amanhã pertence ao Senhor. Deus é o dono do amanhã. Vocês entendem isso? E como nós precisamos ouvir isso, irmãos? Porque a começar de mim, eu me preocupo, às vezes, com o dia de amanhã. Eu olho e falo, meu Deus, e agora? E nunca falta. O maná sempre está lá. O maná sempre está lá. Sempre está lá. Não é verdade? A gente fica, agora acabou tudo. Acabou. Não, aparece o maná de novo. Deus está nos ensinando em nossa peregrinação a confiar nele. E nós só podemos confiar em quem nós nos relacionamos. Versículo 5. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles, e seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Deus usou toda essa bondade. O Adailto chegou aqui, quer dizer que tem 10 minutos para terminar o culto. Deus usou toda essa bondade com esse povo. No entanto, Deus não se agradou deles. E os corpos deles ficaram espalhados pelo deserto. Se você somar a quantidade de pessoas que morreu, que saiu do Egito e que morreu pelo deserto, ficaram quase 1 milhão de corpos espalhados pelo deserto. Uma média de 900 mil corpos. Sabe quem entrou na terra da promessa? Em mais de 1 milhão de pessoas? Somente 2.
Josué e Caleb. Esse povo que viu Deus operar maravilhas todos os dias. Os corpos deles ficaram espalhados pelo deserto. E é isso que o apóstolo Paulo começa, por isso ele faz a metáfora do atletismo. Eclesiastes diz assim, lá no capítulo 7, no versículo 8, melhor é o fim das coisas do que o seu começo. O que você começou, você tem que terminar. A gente começou a nossa vida cristã muitas vezes falando, eu estou no primeiro amor, daqui a pouco está no 18º, 9º, combustível lá embaixo. A gente precisa ser renovado de glória em glória, para a gente não ficar pelo caminho. O apóstolo Paulo está aqui ensinando que existem inimigos, e esses inimigos eu vou ter que falar no outro dia, do versículo aqui, aí ele vai começar a falar do versículo 6 até o versículo 13. Olha que coisa, muita gente fala assim, eu tenho dificuldade de ler a Bíblia, entender. Veja, irmãos, se nesse tempo que a gente começou a ler Coríntios aqui, seguindo capítulo por capítulo, leia, se você tem dificuldade, leia só Coríntios. Chega na sua casa, repasse aquilo que já foi explicado. Fique com a palavra que está sendo pregada, comente ela com as pessoas na rua. O púlpito de domingo, o dia do Senhor é importante por isso. Porque o domingo, a palavra ministrada no domingo, ela acaba sendo uma orientação para o resto da semana. Lembre disso que está sendo dito. Observe os seus inimigos. Tem que terminar. E às vezes a gente não termina, como a Bíblia vai dizer aqui no versículo 7 ou no versículo 8. O povo se assentou diante do bezerro de ouro, para comer e beber diante do bezerro. E depois eles se levantaram para se divertir. Um Deus da nossa época é diversão. A gente acha que a gente vai conseguir mais alegria na diversão do que em Deus, e não vai. Eu não estou falando que você não deve se divertir, deve. Tudo sendo feito na hora certa, do jeito certo. Não é? Deus deu 24 horas para nós precisamos usar bem as nossas 24 horas. Mas eu vejo que muitas vezes a diversão, quer ver uma diversão interessante? Rede social. Quanto tempo você passa na rede social? Talvez você abra lá o seu Instagram e te fale quanto tempo você passa. E às vezes, falando mensagens de Deus, postando coisas para alcançar pessoas, não, vendo a vida dos outros, fofoca. Coisas que não vão te edificar em nada. Observe o prefixo da palavra diversão. Di. Né? Dei. Sempre que, nem sempre, mas a maioria das vezes que você vê esse prefixo em uma palavra, di, ele vem para dividir. Diabo. O diabo, o que ele faz? Ele divide. Essa é a função do diabo. Dividir, separar, desintegrar. Quando a gente quer se divertir é porque a gente está cansado de uma coisa, fala, nossa, eu preciso olhar para o outro lado, eu preciso ver outras coisas. E aí, às vezes, nessa hora, a gente se distrai, como o povo de Corinto estava se distraindo, voltando-se de novo para as práticas das quais eles haviam sido tiradas. Assim como esse povo que saiu do Egito, eles caíam de novo, e de novo, e de novo, nas mesmas práticas que eles praticavam lá no Egito e de outros deuses. A comida que Deus tem para nos dar, ela é completamente nova. Ela é diferente do mundo. O mundo não tem para dar. Tanto é que o maná se chamava maná exatamente por isso. O que é isso? O que é isso? O que Deus está fazendo nas nossas vidas não é, muitas vezes, o que Ele fez no passado, no sentido de, Deus vai fazer a mesma coisa. Não, irmãos. O maná do dia de ontem não serve mais. Se você teve experiências com Deus no passado, você deve guardá-las com carinho na sua memória. Mas a comida de ontem não te sustenta hoje. Essa é a lógica de Deus. A oração de ontem foi ontem, agora você precisa orar de novo hoje. A leitura da Bíblia foi ontem, você precisa ler a Bíblia hoje. A nossa cultura tem um péssimo hábito. Por exemplo, imagine que você praticasse com sua esposa tudo que você pratica com ela no dia dos namorados. Seu casamento, meu amigo, estava transbordando. Mas não, a gente leva para namorar uma vez por ano no dia dos namorados, cachorro. Não é? Agora imagine se praticasse o dia dos namorados todos os dias. Ninguém vive de amor só no dia dos namorados. Tem que ser dia dos namorados todo santo dia.
Dia dos pais é todo dia. Dia das mães é todo dia. Mas não, a gente acha que é aquele dia. No Natal eu dou presente. Faz uns natais atemporais. Eu não estou falando que a data é ruim, não, é bom demais. Eu gosto de todas essas datas. Natal, Páscoa, é legal. Dia das mães, dia dos pais. Que é capitalismo. Que seja, meu filho, mas é legal. É bom, pelo menos você lembrou do seu pai, você não estava lembrando dele, cachorro. Pelo menos lembrou. Não é assim? A gente tem que aprender a confiar em Deus, amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Vocês estão entendendo? Então, experiência com Deus, guarda na memória. Moisés mandou Arão, o irmão dele, guardar o maná numa tigelinha e colocar diante do Senhor, dentro da arca, para que servisse de testemunho para as futuras gerações. Tudo que Deus fizer na sua vida agora, servirá de testemunho lá na frente. Guarda com muito carinho. Mas aquilo que você viveu no passado, não serve para hoje. E muitas vezes dá bicho. Está entendendo? Deus quer te dar novas experiências. Deus quer te iluminar de novo. Deus quer te renovar novamente. Deus quer renovar o seu amor, a sua esperança. Deus quer ter comunhão mais intensa com você. E Deus está vindo atrás de você. Por isso não faça como Moisés avisou aqui. Mas Jesurum, que era Israel, que era Jerusalém, não demorou a engordar e se rebelar. O povo se tornou pesado, corpulento e empanturrado. Então abandonaram o Deus que os criou. Fizeram pouco caso da rocha de sua salvação. Todo dia lá na sua casa está lá aquela Bíblia empoeirada, parada, esperando, Deus falando, estou querendo conversar com você, abre a Bíblia, vamos conversar, faz um cafezinho, meu filho, pega 1 Coríntios aqui, ó, vai tomando um cafezinho, falando com Deus, levantando a mão santa, oh Deus, aqui ó, faz isso de manhã, ora Pai nosso que estás no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, olha para os seus filhos e fala assim, isso aqui meus filhos são herança do Senhor, são rebentos do Todo-Poderoso, por onde eles passarem, paralíticos vão andar, surdos vão ouvir, eles vão tocar gerações, abençoa a sua família, abençoa os seus filhos, olha para si mesmo e fala, Deus, quem sou eu, Senhor? Quem sou eu? Não sou nada, sou um zero à esquerda, mas aprove ao Senhor me amar. O Senhor quer ter comunhão comigo e aqui estou eu para falar com o Senhor. Tenha comunhão, vamos ter comunhão com Deus. Vamos renovar a alegria da nossa salvação. Vamos sair pelas ruas de Unai, as pessoas vão falar, fulano, André, cara, você tem um brilho diferente no olho, cara. O que você tem, velho? Tenho a rocha, minha salvação. Cristo Jesus é a alegria da minha vida. A música mais linda que eu acho é uma música de Johann Sebastian Bach. Jesus, a alegria dos homens. É Jesus, ele canta. Minha alegria, meu tesouro, descanso e paz. Ele as dores alivia, ele destrona os medos. Quem tem Jesus tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Não vai faltar alimento material, não vai faltar roupa para vestir, não vai faltar nada, porque Jesus é a rocha da sua salvação. Se ele te sustenta espiritualmente, ele não vai te sustentar materialmente. Por que andais ansiosos quanto ao que há vez de comer, beber, vestir? Não são aqueles que não têm aliança com Deus que se preocupam com essas coisas. Buscai antes, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Vamos ficar em pé? Nós cantamos aqui aquela música Vida aos Sepulcros, dizendo não há nada melhor do que o nosso Deus.
E ele cita aquela passagem lá de Ezequiel. Será que esses ossos podem voltar a viver? Está falando de vida espiritual. Você olha para seus parentes, para sua vida, para tudo. Será que isso não tem jeito? O que Deus falou para o profeta? Fala que cresça ossos. Fala que os ossos se juntem, que cresçam tendões. Fala para o Espírito entrar nele, que haja músculos. Irmãos, a ordem da nossa vida está aqui, a palavra de Deus, não tem outra. É a palavra de Deus. Coloque a palavra de Deus dentro do seu coração. Entesoure a palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. Ore a palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. Pratique a palavra de Deus. E Ele vai trazer novamente vida aos sepulcros. Aquele seu primo, seu tio, aquele seu parente, Deus vai trazer vida para ele, por causa da palavra de Deus. A gente olha para a cidade de Unaí, e tanta coisa, tanta sensualidade, tanta coisa estranha, numa cidade tão abençoada, será que isso tem jeito? Tem jeito, e Deus vai nos usar para alcançar essa cidade em nome de Jesus, curva sua cabeça. Pai Celestial, eu estou diante daquelas pessoas aqui, Deus, desses teus filhos e filhas, que vão correr a carreira com perseverança, que vão chegar do lado de lá, que vão alcançar o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Deus, em nome de Jesus, que nenhum de nós caia como esse povo caiu pelo deserto, que o nosso corpo não seja derrubado aqui, Senhor, por desobediência, por negligência, por ignorância, por soberba, que não nos deixes cair em tentação, não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos correr nossa carreira. Irmãos, uma coisa, o hábito eu acho religioso às vezes, eu até nem gosto quando o pessoal trata de modo religioso. Saudar os irmãos. Você não precisa falar graça e paz do Senhor Jesus, que é aquele tom religioso. Mas você precisa abençoar os seus irmãos no término do culto. Tá entendendo? Você precisa abraçar um ao outro, cumprimentar, perguntar como é que tá, desejar a paz, desejar a graça e tal. Tem que fazer isso sempre, porque tem gente que eu não vejo na hora que vai embora. Não me deu nem tchau, eu fico sentimental com isso, né? Então levante suas mãos. Com o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e as consolações do Espírito Santo estejam presentes em nossas vidas como aquele maná e aquela nuvem, até a consumação dos séculos. Em nome de Jesus. Amém?